Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Estamos iniciando mais um culto de estudo e oração da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, do dia 9 de fevereiro de 2022. Quando você receber essa palavra, compartilhe, divulgue. É a palavra de Deus. Nós temos todos os nossos cultos no nosso canal no YouTube. Nós estamos falando de profetas menores e hoje continuamos com o profeta Joel. Então, nós vamos começar lendo a palavra, Joel, capítulo 1. Nós vamos ler Joel, capítulo 1, do 1 ao 12. E eu peço em reverência que vocês fiquem em pé, se assim possível for. Joel 1 diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. De novo, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Pai amado e querido, essa é a sua palavra, Senhor. Derrama do seu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. O Senhor é o dono de todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós continuamos então falando de Joel, do profeta Joel, o profeta menor, né? E como eu disse a semana passada, menor em conteúdo literário e não em importância. O profeta Joel, ele viveu em aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Ele se apresenta como filho de Petuel, na sua palavra.
Os profetas, na época, prediziam a palavra de Deus e, além disso, anunciavam acontecimentos futuros. Era essa a função do profeta na época. E eles eram boca de Deus e cheios do Espírito Santo. Joel significa Jeová é Deus e Yahvé é Deus. Ele inicia o seu livro falando sobre a praga de gafanhotos, né? Ele dá 4 tipos para nós de gafanhotos. Ele fala sobre 4 tipos de gafanhotos. Gafanhotos que, na época, assolaram a agricultura de Judá. Essa invasão de gafanhotos realmente existiu na época de Joel e trouxe muita fome a Judá naquela época. Joel diz que isso foi ocorrido devido à desobediência do povo, o afastamento do povo de Deus. Judá foi se afastando de Deus e por isso que Deus permitiu essa condenação ao povo de Judá. A agricultura deles ficou devastada e eles realmente passaram fome. Os gafanhotos, eles são herbívoros, mastigadores, né? E eles costumam comer a quantidade equivalente ao seu tamanho e peso. Então, a gente imagina com isso quanto esses insetos comem, né? E aí, Joel, aqui na sua palavra, vai falar de 4 tipos. Ele vai falar do cortador, do migrador, do devorador e do destruidor. O cortador, ele é uma larva que mora na lavoura e que os agrotóxicos não conseguem matar, né? Por mais que os lavradores queiram matar, eles não conseguem. E eles comem todas as folhas, todas as folhas da agricultura. Esses são os cortadores. Os migradores, eles não moram na lavoura. Eles vêm em bando, sempre de surpresa. E comem o quê? Eles comem um pedacinho do fruto. Então, eles bicham, né? A gente fala, o fruto está bichado. Não tem condições de ser aproveitado depois. Então, essa é a função do migrador. E depois disso vem o devorador. Vem o cortador, vem o migrador e depois vem o devorador. É um tipo mais violento de inseto, também em bando, e aí ele come tudo que restou. O que restou do cortador e do migrador, o devorador vem e come. E existe um 4º tipo, que Joel diz aqui, o destruidor. O destruidor, ele tem um poder de extermínio muito grande. Por quê? Porque, além da agricultura, ele entra na casa do agricultor, ele come parte da casa do agricultor, e ele pode picar uma pessoa. E a sua picada é como de escorpião. Então, ele realmente pode trazer a morte. E Joel compara esses gafanhotos como se eles tivessem dentes de leão, como a mordida da leoa. Então, ele está dizendo ao povo o quão grave e o quão forte
são esses gafanhotos. Eles viviam uma época de fome, como eu já disse, e Joel deixa isso muito claro, que é uma condenação de Deus por causa do afastamento das pessoas. Mas muito pior do que a praga de gafanhotos, Joel vai falar de acontecimentos futuros, que são as invasões dos assírios e dos babilônios. Então, essa questão dos gafanhotos é só uma amostra do que pode acontecer se o povo não se arrepender com a invasão dos assírios e com a invasão dos babilônios. O texto diz assim: está cortada da casa do Senhor oferta de manjares. Por quê? Porque eles entregavam a cada colheita uma oferta de gratidão na casa do Senhor. Se não existia a colheita, não tinha mais essas ofertas, né? E aí, ele diz também que os seus ministros estão enlutados. Então, a gente começa a pensar um pouco a respeito disso, e parece que vai ficando tão pesado, né? Tão pesado a gente imaginando tudo isso que aconteceu na época. Os gafanhotos, eles representam também demônios, né? Os demônios que vêm sobre o nosso patrimônio, sobre os nossos bens, sobre os nossos ganhos, sobre tudo que nós temos, sobre o salário. Por isso que essa passagem é muito usada em dízimos e ofertas. Tá bom? Mais uma vez, eu volto a dizer, os ministros do Senhor estão enlutados. Eu gostaria de ler com vocês Joel 1, do 13 ao 20 agora. Joel 1, 13 diz assim: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite de vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo se secaram. Também todos os animais do campo bramam e suspiram por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou
os pastos do deserto. É claro aqui o chamado de Joel ao arrependimento, né? Esse versículo 14 fala disso. Arrependam-se, jejuem, clamem ao Senhor, voltem à presença de Deus. E Deus, para Ele deixar o povo dele sem recurso, porque isso é falta de comida, é uma necessidade básica. Por aí nós podemos entender como esse povo estava afastado de Deus, né? A calamidade, ela era tão grave que Joel pensou ser o fim, o dia do Senhor. A assolação e a destruição era tão grande que ele pensou que podia ser o dia do Senhor. Então, isso já apontando para o juízo final. Amém? No Egito, também teve a praga dos gafanhotos. E ela veio antes da escuridão e da morte. Então, depois disso, só escuridão e morte. Amém? No entanto, Deus, como é misericordioso, Ele protegeu os seus filhos. Então, Joel, insistentemente, chama todos ao arrependimento, para que isso não se torne pior. Porque a distância de Deus só vai trazer juízo e destruição. O que Joel nos ensina? Ele nos ensina que nós temos um Deus misericordioso e um Deus amoroso, que a partir do momento que eu levantar a mão e dizer, Senhor, estamos aqui, Senhor, nos arrependemos, Ele cessa tudo isso, Ele vai ajudar o seu povo, mas Ele pede o arrependimento. E a gente, longe de Deus, só tem destruição. Só tem juízo. É isso que o Joel está nos dizendo. A misericórdia do Senhor é tão presente. Se a gente puder ver aqui na palavra, nas entrelinhas, que os gafanhotos, ele fala em 4 tipos de gafanhoto. Então, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Do primeiro para o segundo, se houver arrependimento, o Senhor já estanca isso. Do segundo para o terceiro, se houver arrependimento, está estancado a fúria do Senhor. Só vai chegar a 4ª se não houver arrependimento. Então, a gente pode ver ao Deus que servimos, que é um Deus misericordioso e amoroso. E está sempre pedindo aos seus filhos, arrependam-se. Arrependam-se. Né? E isso nós vemos até os dias de hoje. E o último gafanhoto, que é o gafanhoto destruidor, ele traz a morte espiritual. Se nós podemos transportar isso, então você vai vivendo o juízo de Deus, você vai não se arrependendo, se afastando cada vez mais de Deus, até chegar à morte. Que morte? A morte espiritual. Amém? Então, a lição que nós aprendemos hoje de Joel, independente do que façamos, independente do que vai acontecer nas nossas vidas, somos falhos, somos seres humanos, podemos falhar em algum momento,
mas sempre há um tempo de arrependimento e de voltar a Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por sua palavra, que é viva, eficaz. Pai amado, o Senhor é o dono do ouro e da prata, dos céus e da terra. Nós te pedimos, Senhor, a sua bênção. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos incomode, que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor. Endireite as nossas veredas, Pai. Nós precisamos de Ti. Como disse o louvor dessa noite, nós precisamos do seu abraço, cada vez mais perto de nós, Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor abençoe esta igreja, Pai. Abençoe todas as famílias. E não nos deixe afastar de Ti, Senhor. Somos pobres, enfraquecidos, somos falhos, somos seres humanos. Mas perto de Ti, Senhor, nós temos muita força e sabedoria, porque tudo vem de Ti. Louvado e engrandecido seja o Seu nome. Eu te louvo, te agradeço. Agradeço a sua palavra desta noite. Agradeço, Senhor, por podermos estudar a sua palavra. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém.